Boa tarde, amigos rubro-negros. Estamos lançando o mais novo programa esportivo rubro-negro, o Bola Cheia. Sempre com convidados especiais, ex-atletas. Nosso foco é resgatar a identidade dos mesmos com o clube, trazendo toda a sua história de orgulho por ter vestido e honrado a camisa do nosso amado Esporte Clube Vitória. Estamos trazendo na estreia do nosso programa o ex-atacante, goleador, Júnior Xavier. Júnior, que chegou em nosso clube em 1987 e ficou até 1991. Grande serviço prestado ao nosso rubro-negro. Com muita satisfação, Júnior, que estamos aqui para fazer essa entrevista aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Divaldo, em primeiro lugar, eu queria agradecer, a gente fica muito honrado, de ter sua presença na minha cidade, onde eu nasci, falando aquilo e o que aconteceu quando estivemos no Esporte Clube Vitória, diante das perguntas dos nossos colegas, colaboradores, e dizer para você também, parabenizá-lo pelo grande feito. Isso vai ficar para a história, a criação de uma rádio onde a mesma leva o nome de um clube onde não só eu, mas você, a maioria dos torcedores baianos tem um carinho muito grande, que é o Vitória. Então, parabéns pela Rádio Vitória Amigos, e a gente espera que possa ser aqui uma conversa agradabilíssima, claro, porque nós vamos falar de um time na qual eu joguei e que você é torcedor e que hoje eu também sou torcedor. Pois bem, Júnior, nós estamos aqui com perguntas de alguns amigos, torcedores do Vitória. Seria interessante saber qual foi o presidente que levou você até o Esporte Clube Vitória. Como você chegou até o Esporte Clube Vitória? Quais as perspectivas que você tinha quando foi contratado junto ao Fluminense de Feira? O primeiro contato com o atleta Júnior Xavier pelo presidente Eduardo Moraes. Eduardo tinha pego o Vitória também assim solto. O Vitória sempre teve essas coisas, Parece que as coisas dão mais certo quando menos se espera. E aí Eduardo me levou, uma pessoa que foi muito correta comigo, e nessa época de Eduardo foi quando surgiu o Ademar Pinheiro Lemos Júnior. Esse, uma pessoa, eu já tive a oportunidade de falar para você e hoje vou falar para o torcedor baiano, torcedor em especial do Vitória. Esse aqui era para ser o presidente sem nunca ter saído, desde a primeira vez que ele entrou no Vitória. Eu tive a oportunidade de ver algumas imagens dele, algumas entrevistas, e a gente vê a segurança, o quanto realmente ele ama o Vitória. E naquela época houve um episódio que o pessoal do Fluminense de Feira, em relação aos meus direitos, percentual que a gente tinha em alguma transação, o Fluminense não daria, como que eu não teria direito a esse percentual. E a Ademar pagou esse percentual para mim. Então isso é uma coisa rara. E daí a gente viu o quanto feliz a gente estava, porque estávamos chegando num trabalho novo, estávamos sendo bem recebidos. E um detalhe que eu vou antecipar: quando eu lesionei no Vitória, a Ademar fez contrato comigo, eu lesionado, passei mais de um ano e 6 meses aproximadamente. Meu contrato venceu, eu dei a entrada da questão do INSS porque era de lei, e quando eu volto para renovar meu contrato, ele renova meu contrato como um salário teto na época do clube, que estava Lino, que veio do Flamengo, Lino, Luiz Carlos. Então aí mostra porque o Vitória começou a crescer. Ali o Vitória começou a crescer. Ali era os passos do Vitória para ser o time grande que é hoje, que infelizmente vive um mau momento. É só se ter um pouco de paciência. Claro que esse trabalho extracampo, trabalho administrativo, para que o Vitória possa dar os seus passos largos novamente. Eu acho que a pessoa ideal, seria a pessoa ideal. Ele está por trás, mas você, quando está por trás, você não tem, podemos dizer, até uma voz ativa para a questão de decisões. Mas a Ademar é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, então eu geralmente digo que eu cheguei ao Vitória com a Ademar, porque a passagem de Eduardo Moraes foi pequena, que é outro também que é um torcedor muito grande do Esporte Clube Vitória. Agora, para mim, o destaque do Vitória
Eu acho que desde quando eu entrei até agora, para mim, Ademar Pinheiro. Ok, Júnior. Conte como foi sua passagem pelo clube antes e pós-contusão. Eu cheguei no final de 87, onde tinha um Campeonato Brasileiro, módulo amarelo, que seria hoje a Série B. Dificílima. Na época, Sport, Náutico, Joinville, Guarani, quer dizer, era difícil o Campeonato Brasileiro. Daquela época que considerava, era denominado como módulo amarelo. E o Vitória fez uma campanha belíssima, né? Nós fomos desclassificados quando jogamos com o Bangu, né? Um jogo lá em Bangu, e nós, infelizmente, até Mastilho, a gente brinca em grupo, Mastilho perdeu um pênalti, bateu um pênalti que se ele fosse bater hoje eu dava nele. Eu não dei nele na época porque quando aconteceu a gente ficou todo mundo triste e ninguém se lembrou disso. Mas foi uma campanha muito boa. Para mim foi o primeiro o clube a nível de Campeonato Brasileiro, me deu a oportunidade para ser conhecido nacionalmente, onde teve propostas de Corinthians, do próprio São Paulo. Na época, Corinthians com Cilinho, né, que Deus o tenha, e depois o São Paulo com Tele Santana, que é outro também que não está mais conosco. Mas foi um Vitória que me abriu todas as portas, um Vitória em que o torcedor sempre me apoiou, foi ídolo no Vitória. Então, para mim, isso é muito grande, você entrar num jogo com aquela multidão e gritando o seu nome, lhe chamando de rei. Depois veio a lesão, eu estava com o Mário Sérgio, treinador. Mário Sérgio logo no início até falou para o grupo, então talvez até de brincadeira, eu não sei. E ele falou, se nós tivéssemos aqui mais 3 jogadores com a vontade e a garra de Júnior, nós conquistaríamos muita coisa. Então isso para mim ficou na história. E aí foi quando, num jogo lá, questão de menos de 2 minutos, eu acho que 1 minuto contra o Leão, com a infelicidade tanto minha como do goleiro Demilson, meu amigão, não foi com intenção. Ele como último homem foi no lance da bola, quando eu botei o pé travou, e aí eu tive uma luxação onde passei esse período. E aí o gratificante, depois de 1 ano e 6 meses, aonde eu passava em sinais de trânsito, em ferry-boat, na rua, o torcedor não me esquecia. 1 ano e meio. E aí quando eu volto na estreia contra uma Inter de Limeira, Campeonato Brasileiro. E aí eu já entro, fiz gols, né? Fui até expulso, a vontade era tão grande. Eu cheguei para matar um lance, logo quando eu entrei. E aí fiz o gol e em seguida eles viram no lance rápido e tocaram a bola e por impulso novamente eu coloquei a mão na bola. Muito tempo sem jogar e aquela euforia e a alegria de saber que estava voltando. E aí depois disso, tudo melhorou para mim, a ponto de eu ter ido para um Grêmio Futebol Porto Alegre. Estamos falando aqui com o nosso artilheiro na década de 80, Júnior Xavier, ex-jogador, tinha vindo do Fluminense de Feira de Santana junto com o Hugo. Como era a convivência de vocês, atletas, com o presidente na época, Ademar Pinheiro Lemos? É o diretor da organização Lemos Passos, ele que é parceiro também aqui da Rádio Vitória Amigos, do programa DNA Rubro Negro, primeira e segunda edição, sendo que a primeira edição vai ao ar das 7 às 8 da manhã e a segunda das 20 às 21 horas, com um grande competente apresentador, repórter Reinaldo Oliveira. A convivência era de pai para filho, né? Com Ademar Pinheiro, o filho, eu conheci também o seu pai, o seu Ademar, né? Onde existia era como uma família. Quando eu chegava na empresa de Ademar, dos dois Ademar, pai e filho, eu era muito bem recebido, eu já entrava, ia para a salão do pai ou do filho. Era uma relação que a gente, quando lembra, até se emociona, né, por tudo que eles fizeram. O seu Ademar hoje não encontra-se mais aqui com a gente, é uma tristeza, mas o filho está aí para comprovar tudo o que eu estou dizendo. Ademar, como presidente, não tinha jogador A, né, que fosse cuidado de maneira diferente de jogador B. Todos eram iguais. Questão de salário, de contrato, cada um fazia o seu, mas ele não era daquele de dizer, ele achava que você merecia ganhar 3, ele não queria só lhe dar 1. E que infelizmente hoje no futebol é isso, você merece até 10, o nego não quer dar 5, e quando dá os 5, às vezes você acaba não recebendo. É uma pessoa, eu considero Ademar a pessoa que nasceu para estar no futebol, porque
ele sabe também a hora de se cobrar, né? E como cobrar. No futebol existe muito esses pontos. Se você não souber como cobrar, você joga tudo a perder, né? Eu acho que a explosão, você ser impulsivo, isso atrapalha muito no futebol. Temos aqui uma pergunta do Reinaldo Oliveira. Ele pergunta: Júnior, você que jogou na década de 80, deve ter visto o quanto o futebol mudou. Partindo daí, como você viu a mudança no decorrer dos anos dos dias atuais? Um abraço para Reinaldo, sou fã, estou sempre ouvindo aí nos programas, nas transmissões. Veja bem, o futebol, muita gente pode até pensar que o futebol mudou para melhor. Eu não penso assim, Nivaldo. O futebol era bom quando existiam as discussões, porque ficava no ar dúvidas que não tinha mais como você tirar, né? Hoje, de repente, já tem um VAR que mesmo tirando dúvida, ainda deixa a dúvida maior você vendo a imagem. Eu comecei pelo final. Mas, por exemplo, o futebol de antes, você entrava num jogo com o pensamento de jogar para frente, de você atacar para você ganhar. Você não entrava num jogo preocupado, né? De repente você não vai bem e perde. Hoje as equipes elas trabalham mais no seu setor defensivo do que no setor ofensivo. Ela roda muita bola. E aí vem aquele lance. Mas quem teve... Tal time teve 70% de posse de bola, o outro só teve 30%. Mas quem teve 30% foi mais cirúrgico. É mais objetivo. E acaba vencendo o jogo. Então, naquela época, vencia quem fosse buscar mesmo. Podia até existir a injustiça. Mas hoje, não. Você não tem coragem de jogar. Hoje é jogador com chuteira colorida, é jogador com brinco, é usando creme para entrar em campo, perfume, ajeita a sobrancelha, né? E de repente esquece de jogar. Um dos maiores exemplos, nós vamos chegar lá, o Vitória, os jogadores que tem no Vitória hoje. A gente fica triste, claro, que quem sou eu para estar julgando A ou B. Mas quando a gente fala os jogadores que tem hoje, cadê a produção? Cadê a vontade? Né? Hoje a gente vê um jogador chegar num canto e beija a camisa, ele beija ali naquela hora, quantas outras camisas ele não vai beijar? Antes, quando você chegava num clube, você tinha amor. Por exemplo, eu joguei 4 anos no Fluminense de Feira de Santana. Quer dizer, é porque eu era bonito? Isso não, é porque eu gostava e eu procurava fazer o meu papel bem feito. Joguei 4 anos no Vitória do mesmo jeito. Então existe a diferença do querer e outra coisa. O futebol de hoje, quem dirige se preocupa muito em trazer às vezes o que está mais fácil. E quando você acaba trazendo o que está mais fácil, se ele está mais fácil é porque ele não está, o atleta, o treinador, quem quer que seja que faça parte do grupo, ele não está qualificado ao nível de estar numa equipe que poderia estar bem. Ou seja, quando o clube faz isso, começa a contratar demais, começa a trazer gente demais, gasta muito mais e não resolve o problema. Então, acho que as grandes diferenças que podem existir é isso. Primeiro, aquela vontade de se jogar para ganhar, de você entrar dentro de um gramado e o torcedor ficar satisfeito pelo que você produz. E não você só está se mostrando para o torcedor por questão de beleza. Júnior, o Vitória vem sofrendo há alguns anos. Como você está vendo a situação do Vitória com trocas praticamente anuais de presidente? Veja bem, isso aí é um dos pontos que não tem como um trabalho dar certo, né? Primeiro que tem que se saber que critério vai ser usado para se colocar um presidente que você acha que ele possa fazer o trabalho. Eu vou fazer um comparativo simples, nada contra, né? Eu conheço ele desde quando eu cheguei no Vitória, praticamente em 87, no caso Paulo Carneiro. Paulo fez um trabalho, foi bom, mas eu acredito que aquele trabalho foi uma continuidade de quem já estava antes, que estava no trabalho que eu falo em relação a Ademar, né? Quando eu falo Ademar. Porque foi um trabalho transparente, um trabalho verdadeiro, um trabalho de crescer. Até hoje, quando você vê as entrevistas dele, você vê ele falar que ele faz do que faz pelo Vitória porque ele ama o Vitória. Então existe a diferença de você entrar para fazer um trabalho porque você gosta e quer ver seu clube melhor, e de alguém que quer entrar para tentar fazer um trabalho e mostrar que você está trabalhando demais e de repente esse resultado ele não existe. Então quando você muda demais quem dirige, né, você acaba tendo erros, porque não dá tempo você dar uma sequência num trabalho, numa filosofia, o pensamento, que a filosofia é aquilo que você pensa.
Então não dá tempo você colocar suas ideias e de repente chamar o seu grupo, aquele grupo que você tem que ter por trás. Você não pode fazer só. Se você for fazer só o trabalho, ele não vai surtir efeito. Você não tem aquele grupo. E quando tiver, você começar a ouvir. Porque às vezes quem está de fora tem ideias novas. E às vezes uma coisa que você pensa que vai ser algo que não vai ser agradável, não vou perguntar porque eu vou falar uma besteira. E aí aquela besteira é o ponto principal para que um trabalho dê certo. Então o primeiro ponto é evitar essas mudanças. Colocar alguém que goste, que entenda do futebol. Não é só eu dizer que entendo. Não sou eu que tenho que mostrar e dizer para ninguém que eu entendo disso. As pessoas que têm que ver pelo trabalho que eu realizo. O próprio Reinaldo quer saber a sua opinião hoje sobre a gestão do atual presidente. Veja bem, você comandar um grupo, você administrar um grupo, ou você ter as ações sobre esse grupo, requer estratégias, requer critérios. Primeiro que não podemos comandar um grupo com gritos, né, com impulsos, o errado estando certo para quem comanda. Por exemplo, teve um fato no Vitória, que eu mesmo de longe, aqui no Rio Grande do Norte eu acompanhei, que eu achei o fim, né, quando o Vitória tem um time feminino. Então as pessoas têm, se eu tenho um salário fixo, ou se tem um contrato, ou se não tenho, se eu tenho um direito a uma remuneração, uma ajuda de custo, vem um dinheiro para isso, eu acho que é isso que eu tenho que resolver. E o que eu achei mais estranho é que foi um dinheiro que não resolvia o todo do Vitória. Apresentou um problema a mais. Né? Porque naquele momento, se eu tenho uma filha que estivesse defendendo o Vitória, da maneira que elas estão, não são profissionais, não são contratadas, não tem um contrato, e eu escuto que, de repente, foi falado por quem comanda, por quem preside, minha filha não iria mais. Né? E depois ficou por isso, e eu coloquei ali, depois vou tirar lá para cá. Não. Verbas, quando se vem para uma finalidade, elas devem ser utilizadas. Então, o que é que eu acho? A gestão se expõe demais. A gestão ela tem que resolver os problemas dentro do escritório, né? De repente com as pessoas que lhe rodeiam, que estão ali para lhe ajudar. As decisões elas não podem ser tomadas sós, né? E principalmente transparência naquilo que você faz. Por exemplo, hoje outra coisa que me deixa super admirado é como é que tem jogadores de base que estão saindo porque o pai pediu. E aí o pai pediu para um filho sair, eu vou liberar o filho, se o filho tem um potencial para ser bom para o Vitória e para trazer renda para o Vitória. Exatamente, é recurso, né? Dinheiro que o Vitória, principalmente... É um patrimônio na realidade. E é um patrimônio rico. Exatamente. Você só sabe se ele vai dar certo ou não lá na frente, porque existem as fases, as transições, claro. Né? Até mesmo de uma categoria para outra. Aí às vezes as pessoas dizem, mas são poucos que passam, mas dos poucos que passam, traz frutos, traz lucro para a equipe. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. E tem jogadores hoje no Vitória, mesmo eu distante, a gente fica sabendo que quando você menos espera um jogador da base, cadê fulano? Não tá mais aqui não. Mas foi quando? Foi para tal canto e ninguém sabe. Isso não é transparência. Transparência é o que entra e mais ainda o que sai. Independente se são valores humanos, ou seja, o material humano que a equipe precisa, ou se é em espécie, questão de dinheiro. Júnior, nós temos uma pergunta aqui do Cláudio Magalhães. O que mudou no Vitória de hoje para a sua época? A diferença é grande demais. Se nós olharmos, primeiro se fizermos o comparativo de onde vieram os atletas que hoje estão no Vitória, né, e os atletas que fizeram. Na minha época que eu joguei no Vitória, eu tinha um Beto, zagueiro, que veio do Internacional. Eu tinha um Lino, meio campista, que veio do Flamengo. Eu tinha um Luiz Carla, a mesma coisa. Eu tinha um Hélio Maluco, que inclusive não sei se é nesse grupo da gente ou é em outro grupo que eu estou também, no Vitória Amigos, que fazia gol por brincadeira. Nós temos um Catatal, nós temos, e por aí vai. Né?
Jairo, lateral direito, o próprio Paulo Hobbs. Se a gente for enumerar aqui, é gente demais. Aí você começa a olhar os jogadores, e aqueles jogadores para com qualidade. Com qualidade. Qualidades. Virtudes ali. De onde vinha, aonde eles estavam, não era à toa para tirar esses jogadores de lá. Um Luiz Carlos, meio campista, André Carpes, Tobi, campeão brasileiro. Tá entendendo? Então você vê. E Tobi, por exemplo, Tobi foi eu acho que Tobi foi eu não posso deixar de falar isso, foi um injustiçado no Vitória na época, né? Porque Tobi, eu lembro demais quando foi para ele renovar o contrato, o nosso presidente atual, Paulo Carneiro, ele não renovou com Tobi e falou para Tobi que se ele tivesse um clube interessado, podia vir que ele liberava, não só apareceu 1, nem 2, nem 3, nem 4. Tobi foi para casa e Tobi, infelizmente, não foi liberado, praticamente aí ele parou sua carreira, acabou sua carreira, ficou depressivo, faleceu no final do ano passado, mas coisas muito tristes. Aí você olha os jogadores que hoje estão aqui, os jogadores que estão vindo para o Vitória são jogadores que às vezes estão num canto, lesionado, que não jogam, eu vou trazer porque o cara não está lá, mas vai chegar aqui e vai ficar bom. Não é assim. Ou que não está rendendo, ou que o que eu estou vendo muito aqui, empresário A ou B trouxe esse jogador. E outra coisa, você quer usar um jogador de empresário? Usa. O cara chegou, rendeu, joga. Não rendeu, você chega para o empresário, meu amigo, sinto muito, aqui seu jogador de volta. E outra, tem que jogar por qualidade, não tem que jogar porque alguém trouxe. É um dos grandes erros. Da minha época que eu jogava futebol, dirigente nenhum interferia em escalação de treinador. E infelizmente, às vezes, alguns treinadores aceitam, e é aquele que nós conversamos em off, Nivaldo. Quem vai ser burro é o treinador escalando alguém que alguém lá de fora está pedindo ou exigindo, né, por ser isso ou aquilo. Então, essa é uma grande diferença. E outra, eu gosto muito de falar, você ter amor ao clube que você defende. Se você for para um clube, você se preocupa às vezes de terminar, tá mais preocupado em terminar o treino para sair, para ir para um barzinho, para ir ficar com alguém, tá? E não está pensando em terminar um treino e repousar, que é onde você condiciona, que você vai estar bem para o jogo, aí as coisas começam a dar errado. Desandar, né? Desanda e não demora. O próprio Cláudio Magalhães, ele pergunta se havia alguma preparação especial em dias de clássicos do Bavi. Um abraço, Cláudio. Cláudio é do grupo, né? Um cara que os comentários dele, eu já aplaudi várias vezes, ele sabe disso. Cláudio, veja bem, eu joguei aqui em Mossoró, quando eu estava começando, e teve um treinador uma vez que falou o seguinte, que todo jogo é igual. Eu parei, eu olhei para ele e disse, professor, eu vou aceitar, porque eu sempre tive essa liberdade de falar com as pessoas, porque a verdade ela tem que ser dita. Eu vou até respeitar a sua posição quando você diz que todo jogo é igual. Não venha me dizer que uma decisão ela é igual a um jogo do início de campeonato. Uma decisão ela é o último jogo, ali está em jogo tudo. Então tinha muitas coisas quando acontecia, né, os Bavis. Primeiro que tinha Lourinho do outro lado, era com o negócio de espetar fulano, espetar ciclano. Eu lembro que ele espetou tanto o meu pé, né, que eu fiz um gol, acho que com 2 minutos, bem rapidinho lá no jogo. Eu entrei, jogava, tinha Paulo Wagner, Paulo Rodrigues volante, era um timão. Nós ganhamos de 1-0, eu fiz esse gol e não tem como não ficar feliz. E outra, treinamentos específicos, principalmente jogada de bola parada. Fundamento. Nossa, que era demais, parte tática. Você trabalhava mais a semana taticamente, porque se tinha uma ideia de como era o adversário. Então a gente sabia. Suponhamos um exemplo, lateral direito do Bahia, Zanata. A Zanata toda hora chega lá no ataque e ele faz aquele ar que é perigoso. Tinha Charles, Então nós temos que matar a jogada lá em Zanata. Não é tentar matar a bola na chegada de Charles. Então tinha tudo o que você tem que fazer. E naquela época, treinadores faziam o seguinte, na pré-eleção do jogo, olhava para o goleiro e dizia, você vai ter que fazer o que nesse jogo, o que nós treinamos, e o cara tinha que dizer. Então você memorizava, assimilava e colocava em prática no jogo, e lá dava certo. E a partir daquele ano, né, que eu volto a repetir, quando nós, de 87 para frente, foi, se você observar, 89, 90, a Vitória é bicampeão, né? E os anos anteriores ali, não era mais aquela, porque antes era diferente. Então hoje prevalece, né, daquela época para cá, a Vitória. Torcedor Moraes, ele pergunta de Oslo, na Noruega. O que você acha que falta ao clube para voltar a ser o que era?
Eu acho que a administração, para mim, é a coisa mais importante. Nivaldo, eu nesses 2 grupos que eu tô do Vitória e tô de paixão mesmo, fico ouvindo, falo muito pouco para não ter que machucar alguém, que é a minha preocupação, respeito principalmente. Eu vejo muita gente, mas a gestão passada, mas a administração passada, esqueça, nós já estamos com 2 anos com essa administração. Tá certo? Então, se a coisa só foi mas ficou sem dinheiro, se eu já entrei sabendo que estava sem dinheiro. Então, não tenho que alegar isso, eu tenho que arranjar meios, e que eu já vi muitos patrocinadores novos entrando, e a gente não sabe o que está acontecendo, até onde o patrocinador está chegando, né? Como é que ele está chegando. E você tem que buscar meios. A administração, ela tem que mudar, acabou, não é grito mais. Ela já tinha ciência, né? Não, já sabia de tudo o que estava acontecendo. Quem estava lá, eu acredito que não estava para querer deixar o Vitória nessa situação, mas a gente vai ter que criticar, foi um erro grave, né? Deixou sem dinheiro, deixou isso, aquilo, mas nós não estamos vendo muita diferença agora. O próprio Paulo, quando deixou o clube na última vez, deixou o clube em que série, né? Em que situação? E está hoje numa situação bem parecida e preocupante. Então tem que ter critérios para acerto, pensar mais em acerto. E outra, no futebol você não pode apostar. Futebol você não pode colocar coração na frente. Futebol é razão. Por mais que eu seja torcedor, nossa, quando eu olhei lá, o Vitória ganhou 1-0, numa felicidade monstra, aí toma um gol já lá. Pelo amor de Deus, e está sendo isso sempre. Constante, né? É uma coisa. Então é um time que toda equipe que não tem estabilidade numa competição, ela não chega. E o Vitória, infelizmente, está desse jeito. E talvez o psicológico aí está meio brabo, certo? Mas para voltar a ser o Vitória que era vencedor, é questão de administrar, trabalhar com transparência, buscar fazer o melhor. Por exemplo, o Vitória está nessa situação, até aqui eu não vi assim atitudes que pudessem dar psicologicamente o Vitória já entra abatido. O pessoal entra já com aquele... Se nós fizermos um comparativo ao Botafogo. O Botafogo era só empate, então quando terminava os caras não sabiam mais nem o que dizer. Então o Vitória entra, até faz o gol, tá vencendo até de repente ele toma um empate e toma a virada. Eu não consigo entender porque o Edenilson Senna é um grande preparador físico. Eu não sei porque o Vitória não está conseguindo render no segundo tempo. Olha, veja bem, nesse último jogo agora, a virada do Sampaio Corrêa, eu fico às vezes me perguntando, e eu até falei para você, o problema do Vitória, um dos problemas do Vitória é a condição física, mas quando você diz isso, você não pode atingir o profissional ou o preparador físico. É aquilo que eu lhe falo. O melhor treinamento, o melhor e maior treinamento é o repouso. Quando você está treinando, hoje eu me formei, eu sou formado profissional de educação física e a gente fez muito isso. Quando você está trabalhando para se condicionar, você está agredindo o seu corpo. Você está fazendo esforço, você está forçando articulações, você está forçando ligamentos, você está forçando... Então, para que isso se recomponha e você fique na condição de fazer um esforço compatível ao que você fez ou até mais, você preparou sua musculatura, você tem que repousar. Então, se eu sair do treino de 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas, tomo meu banho, eu tenho que ir para casa repousar, me alimentar bem e repousar. Então, se o grupo não estiver fazendo isso, se o grupo estiver espesso, não vai ter preparador físico para condicionar a sua equipe nunca. Você, na realidade, não vai ter explosão. Não tem. Porque você se desgastou, você não recuperou. Você não parou para você recuperar, para ter a força de amanhã, você vai desgastar numa noite de sono perdida, excesso em alguma coisa que não faz parte, né? Porque tem um treinamento físico, técnico, tático e o psicológico, que é aquele invisível, que você se cuida em casa. Esse é o mais importante. Uma noite perdida, o cara diz, amanhã eu durmo o dia todo. Você perdeu a noite e perdeu o dia. Perdeu só a noite, ele não recupera. O Moraes, ele continua aqui. Qual foi o seu maior momento com a camisa rubro-negra? Eu acho que foi num todo. Para mim foi num todo. Agora tem algo que me marcou, porque eu joguei no Fluminense de Feira de Santana 4 anos também, né? E nós conquistamos um turno
contra o Fluminense de Feira de Santana, numa jogada que nós treinamos a semana inteira. Mário Sérgio, eu e Pedro Haroldo. Pedro Haroldo tocava a bola num determinado momento, ou ele tocava a bola curta, ou ele tocava a bola mais aberta para me bater saindo da barreira. E nós ganhamos um turno com a semana toda trabalhada. E eu fiz esse gol, né? Primeiramente, quando nós batemos a falta, o juiz mandou voltar, a barreira adiantou e a gente sentia que ia ser ali. E Mário Sérgio, que Deus o tenha, né, guarda um bom lugar, ele dizia: nós só vencemos esse jogo se for de bola parada. Então nós treinava tudo que tinha que se treinar. Mas o meu momento no Vitória, eu tenho uma satisfação grande de dizer que o meu momento no Vitória sempre ele foi brilhante, ele foi marcante, num todo. Né? Inclusive uma pergunta que você fez, antes da minha chegada, antes da minha lesão e após a minha lesão. E Exato. até no momento da minha lesão eu tive apoio, sabe? Isso que é mais importante. Do torcedor. Não, o torcedor do Vitória, para mim, ele vai ficar das gerações passadas, da geração atual e das gerações que estão para vir, eu vou ser sempre grato, porque o torcedor do Vitória ele é diferenciado. Então o meu momento do Vitória foi marcante em todos os aspectos, não só em conquista, mas em momentos de derrota também, marcou muito, né? Ver aqueles funcionários daquela época, né? Aquelas pessoas que tinham amor de estar ali no Vitória, e depois a gente começou a perder de uma maneira, perder outro saindo, deixando de trabalhar, outros deixando esse plano, mas a gente fica feliz até hoje, né? Luiz, que ainda está lá, o Mário Silva. Mário, o próprio Lourenço, que trabalhou Tuca, lá no massagista. Nossa, não, Tuca é brincadeira. Tuca eu lembro demais ele me contando a história, e eu achava interessante quando a gente saía para ir para jogar, aonde a gente ia passando, ele olhava e dizia, por exemplo, a gente passava ali no centro administrativo, na paralela, ele dizia: aqui é bonito demais esse centro administrativo. Quer dizer, ninguém dizia nada para ele. Ele já sabia, mesmo né, com a deficiência tempo, visual. com tudo. Né? E Tuca é extraordinário. Eu fiquei até muito feliz agora, fizeram uma matéria com ele, negócio de filhos. Nossa, eu me emocionei demais, é do mesmo jeito. Parece que tá até mais novo, tá até mais bonito. Tá rejuvenescido. Né? Vamos lá, tem mais perguntas aqui. O nosso amigo Fred Neves. Na sua opinião, qual o maior erro da diretoria do Vitória em 2020? Fred, eu tô vendo, um abraço, eu tô vendo muito aí no grupo e eu concordo. Eu acho que um dos grandes erros, Geninho foi um dos pontos cruciais. Aí você pode me perguntar, mas ele não poderia estar errando? Eu não posso falar. Eu posso falar dos acertos que ele fez quando ele chegou. Né? Que com o mesmo grupo que ele tinha na mão, ele conseguiu. Porque veja bem, até hoje não se sabe, eu não vejo explicações concretas em relação à saída de Geninho. Porque ele achou que era melhor sair, aí uns falam que não, ele é porque ele não queria ficar, porque a mulher é isso, não. Eu tenho certeza que se chega para Geninho, o treinador vai ser você, nós vamos ficar com você, vai ser assim, assim, assim. E outra, não era questão até de repente, Nivaldo, do que ele ganhava, se era muito ou se ia passar a ser pouco. Naquela época, eu tenho certeza que muitos profissionais queriam estar trabalhando. Certo? Muitos foram para casa se resguardar porque o negócio estava feio. Mas ele voltou já na condição, por que não ficar com ele? Mesmo porque ele abdicou também do salário. Exatamente, ele abriu mão. Nossa, muitas coisas. O salário dele foi lá para baixo. Por que não continuou ele Pivete se já estava dando certo? O trabalho de Pivete, porque olha, veja bem, nada contra Pivete. Nossa, ele tentou fazer o trabalho que colocaram para ele fazer, que ele faz bem feito. Só que existe, no futebol, quem comanda, existe uma diferença. Nós temos exemplo agora desse Domênico, né, do Flamengo. Ele foi sempre auxiliar de Guardiola e tal. Mas a decisão final, aí é onde está a diferença do expert, do bom. Então eu faço todo o trabalho. Tá aqui, eu fiz todo o trabalho, fiz isso. Aí quem comanda diz, não, mas eu vou botar fulano, porque se ele fizer isso, e aí ele dá, né, dá o desenho geral dele e a decisão final é dele. Então às vezes o pulso, né, porque... de repente, vamos supor que alguém quisesse interferir na escalação de Geninho, ele ia chegar e ia conversar para ele, até sorria. Ia sorrir com essa pessoa e ia dizer, não, mas deixa eu botar o meu, se não der certo, aí ia dar certo, quem é que ia falar nada? E de repente você pega um que você deu um espaço, o cara está começando, não, mas aí não quer botar, mas o cara insiste e você acaba cedendo. Não estou também aqui querendo dizer que aconteceu isso. Mas existe a diferença do que é auxiliar e quem realmente define, decide. O próprio Fred Neves, ele faz outra pergunta aqui.
Qual a melhor decisão que a diretoria fez nesse mesmo ano? Eu acho que ela ainda falta acontecer. Essa decisão ela já poderia ter sido tomada e ela falta acontecer. Primeiro, eu não posso segurar jogador que não rende para o meu grupo. Eu não posso segurar um jogador, porque fulano, ciclano, beltrano jogou bem em tal canto. Gente, isso é normal. Né? O futebol europeu leva muito brasileiro, leva jogador de todo canto. Chegou lá, não jogou, eles emprestam, ele devolve, não insiste. Né? Mas hoje no Vitória eu não vejo assim, eu não vi uma unanimidade do torcedor do Vitória com alguém, a não ser o Ronaldo. Não tem por que segurar, não tem por que renovar contrato. Então essa decisão falta ser tomada. Por exemplo, como é que um treinador trabalha com 50 jogadores? Ele não tem tempo de observar quem ele quer e nem tem tempo de formar o grupo que ele pretende ter como base. O Vitória não tem. Eu sou doido para... É porque eu não estou perto ainda, mas eu queria que alguém me mostrasse, fizesse um scout em relação às partidas que o Vitória fez e as escalações, para ver se bateu alguma. Dificilmente vai ter. Não tem. Muito difícil. Não são os mesmos jogadores, não tem uma sequência. Não tem. Você pergunta hoje a um torcedor do Vitória, qual é o time do Vitória considerado, que a gente diz titular, aqueles que você conta mais. Quem são os 11 titulares do jogo? Difícil. Não tem. A cada partida são mudanças, porque eu vou apostar aqui, eu vou testar. Você não achou o time, amigo. Você já está com mais de 50% do campeonato rodado. Você não achou, você não vai mais achar. Não dá mais tempo a achar. E se vier outro, vai pro desespero. Pô, eu pensei até que o Barroco queria chegar. Já estava acompanhando, porque quem está dentro, está fora, não está empregado dentro de uma competição como é Campeonato Brasileiro, ele está observando tudo. Exatamente. Então quando ele chega, ele já sabe, olha, eu vi um jogo fulano, eu vi fulano 2 vezes, não foi bem, então eu vou apostar em outro quando eu chego. Se eu vi fulano 2, 3 vezes, ele não foi bem, eu vou apostar em outro. No primeiro contato que eu tiver, eu já vi aquele que me chamou a atenção, eu vou apostar. E aí segura, porque não adianta, se não segurar, se você não mantiver um grupo, se você não tiver, isso é muito popular, espinha, você não vai formar o corpo, o contexto geral. A espinha dorsal. Com certeza. Aqui nós temos outra pergunta do Cláudio Albuquerque. Lembro que ganhamos clássico com seus gols. Como era naquela época, a semana pré e pós Bavi? Nossa, era bom demais, né? Antes do jogo, a preparação, o clima, né? As brincadeiras até entre jogadores opostos, né? Sendo de Bahia ou sendo de Vitória, aquelas era mais para atrair público, era muito gostoso naquela época. Dá 60 mil, 68 mil, 70 mil, Bavi na Fonte Nova. A gente via de um lado Carcaça, Gaguinho, e do outro lado as pessoas que faziam aquela festa. Nós tínhamos um Zebinho que né, alegrava os clássicos. A torcida, nossa, já começava lá de fora. Quando se terminava a competição independente, você não via brigas. Então era algo que marcava demais. E fazer gol em clássico não tem coisa melhor, sabe? Você sair, de repente você faz um gol de um lado, de uma trave, e você correr para o outro canto, lá da outra trave, e você comemorar com sua torcida, né? Porque aquele ladinho ali, do lado esquerdo, que ficava aquele grupo do torcedor do Vitória, na ladeira da fonte. Exatamente. Eu achava bom quando eu fazia gol do outro lado. No dique. Ele saía do dique correndo. O pessoal até dizia, tá doido. O que aconteceu? Correu mais para comemorar. Era um tiro só, do jeito que ia. É muito gratificante, é muito bom. E naquela época, chegava na a gente não pode esquecer também de falar de Paulo Maracajá, que aquele era danado, era uma raposa velha. E ele motivava os clássicos também. Ele machucava os jogadores do Vitória e fazia com que os jogadores do Vitória ficassem mais revoltados ainda para entrar lá e fazer as coisas acontecer. Você se sentia motivado com aquilo, né? Ganhava como se fosse uma motivação justamente para ir ganhar o clássico. Pronto. Você agora falou uma coisa, Nivaldo, por exemplo, às vezes algumas declarações de Paulo, ele engrandece o adversário. Exatamente. Você não tem nem dúvida, engrandece o adversário e pelas declarações dele, aquele reflete também. Vai refletir no seu grupo. Você não pode subestimar. Não, em hipótese alguma. Por mais que você esteja bem numa competição, e quando se trata, vamos botar até quando se trata de clássico, porque brasileiro agora só são clássicos. Se você analisar, mesmo Série B é clássico, são os melhores considerados. Então quando você
Teve até um comentário uma vez que eu fiz no grupo, mais ou menos assim, alguém comentou alguma coisa e eu falei em relação a como o Paulo Carneiro, às vezes as atitudes dele, que isso poderia refletir negativamente. E uma pessoa, eu também nem fui muito longe, porque eu tenho medo de machucar alguém e de repente eu tenho os meus pensamentos, os outros têm o seu, e a gente tem que respeitar. Então quando eu vou lá que faço algum breve comentário, que eu evito muito, eu digo, na minha opinião, ou eu penso assim. Então se eu estou pensando, ninguém pode mudar meu pensamento. Claro. Pode até já está formado, dar né? sugestões, exatamente. Mas no futebol, se você não, eu sempre achei o seguinte, não é no futebol, se você não usar a razão, o coração lhe atrapalha, no mínimo em 50%. Pergunta aqui, do próprio Cláudio Albuquerque. Qual conselho pode ser dado hoje aos atacantes do Vitória? É ter tranquilidade. Quando uma fase encontra-se desse jeito, ter tranquilidade de trabalhar mais. É porque nós que, em qualquer área que seja, e nós estamos especificamente no futebol, quando alguma coisa não está dando certo, eu tenho que trabalhar mais e naquele momento ter tranquilidade. Por exemplo, eu assisti um dos jogos, Léo Ceará, não recordo bem qual foi o time, Léo Ceará, ele entrou livre com o goleiro. Quase fora ali, chegando na grande área, o goleiro saindo, ele deu um chute forte, não tinha como se ele tentasse acertar o gol, ia bater no goleiro. Ele poderia dar um toquinho do lado, para outro, por cima, ou no chão, tirando do goleiro, que ele faria o gol. Isso aí já é o desespero, porque as coisas não estão acontecendo. Então tem que se ter tranquilidade, né? Eu acho que é um dos pontos chaves, e trabalhar mais. Não adianta, às vezes, eu vi muito isso. Eu, quando falava, eu ia buscar trabalho. Eu sempre fui baixo. Então, questão de cabeceio, eu tinha um tempo de bola e eu tinha uma boa impulsão. Era o que eu trabalhava muito. Eu pegava lateral, eu pegava moleque de base. A Pedro Haroldo é um dos que pode ser uma prova disso. Eu pegava os moleques de base, não ia embora, eu ficava até escurecer lá, os caras cruzando, eu correndo, saindo para trás para encontrar o tempo. A prova que num desses treinamentos eu fiz um gol, um certo gol lá contra o Fluminense do Rio, Ricardo Pinto, se eu não me engano, com a bola cruzada por Jair lá, a bola veio aqui atrás, eu saí correndo de costa, porque você não tem velocidade, nem tem impulsão para trás. E eu subo para trás e cabeceio no outro lado de Ricardo Pinto. Então, quer dizer, não adianta só dizer que precisa de trabalho e eu não buscar trabalho e não ter essa tranquilidade para tentar mudar essa situação. Só quem pode mudar são eles. Os jogadores de hoje não perdem tempo, né? Terminou o treino, eles vão embora. É incrível. Tem deles que deixam para tomar banho em casa para ser mais rápido. Para ser mais rápido. Não, naquela época não, naquele período não. Vocês terminavam um treino e ficavam lá. Ficava lá brincando com a bola, tendo controle, chutando, fazendo lançamento. Coisa que é justamente o que você precisa no final do jogo, Nivaldo. Porque, por exemplo, então veja bem, quando eu estou bem condicionado, eu posso definir um jogo onde ninguém mais espera, em acréscimo. Exatamente. Entendeu? Eu estou melhor condicionado, eu estou melhor preparado naquilo. Então, quando você termina o treinamento e você faz alguma coisa a mais, aquilo ali é um extra que seu organismo vai precisar dentro de uma partida de futebol. É um diferencial. Essa é a diferença e ela é grande. Quando você está melhor que o adversário, e hoje que o futebol exige muita força, né? O lado muito físico, vigor físico. A parte física, exatamente. Se brincar hoje é 60%, 70%. Exatamente. Aí você tendo um pouquinho de técnica, se tiver muita força, você sobressai. Se você tiver muita técnica, e a gente tem exemplo hoje, por exemplo, se Ganso estivesse começando a jogar hoje, ele dificilmente não começaria. O próprio Cláudio Albuquerque, ele continua aqui. Qual atacante hoje se assemelha mais ao seu futebol? Olha, eu acredito que a maneira que eu jogava, primeiro que hoje não se joga mais. Quando se bota um atacante no meio, se tem homem chegando pelas beiradas, se tem 2 meias chegando por dentro, né? Quer dizer, chega no mínimo com 5 jogadores. Na minha época, quando eu jogava, eu era centroavante falado, eu jogava no meio e eu saía pelos flancos, tanto lado esquerdo como lado direito, as beiradas do campo, para receber essa bola em diagonal e ir em velocidade para dentro do gol, fazia isso constante, eu só. Hoje a condição física, por mais que ele tenha, ninguém faz, e olha que são muitos jogadores. Eu fazia de ponta direita, eu fazia de ponta esquerda, eu fazia de centroavante e eu ainda marcava volante. E Hugo lançando. E aí ficava mais fácil, né? E eu lembro demais que teve uma vez, eu acho que eu já contei isso pra você. Aos 46 já do segundo tempo para terminar, e aí em Feira de Santana, um jogo lá, a gente ganhando já fácil, não lembro com quem era, e aí ele pegou uma bola e eu saí em velocidade, eu mete, ele disse. Aí ele me xingou, não posso dizer aqui. Você tá maluco? 46 minutos o jogo já acabou saindo aqui. Pois toma, mas meteu lá no pau da bandeira.
Aí o pior que eu fui buscar, irmão. Esse jogava demais. Esse é meu irmão, esse cara de caráter, personalidade, honesto, humilde. Eu tive uma vez, quando eu tive uma das vezes em Salvador, fazendo uns cursos lá de profissional de educação física, ele foi me pegar no hotel e a gente andando. Nós fomos lá no Vitória, eu querendo ver. Quando chegou ali na rotatória, depois de um hospital, você sai da paralela quando tem um hospital grande, aí tem um trevozinho assim que você vai para um lado lá e à direita você desce para ir pro Vitória. Quando nós destampamos um monte de policial, aí ele, eita, meu Deus, quem foi eu que estou com o documento do carro atrás? Mas não vamos parar não. Eu já fiquei com medo, não vamos parar não, os caras foram botando assim pra ele entrar. O cara quando já foi, e aí ele disse, rapaz, meu amigo, ele é direito, mas rapaz, o meu carro tá atrasado, sei o que, aí o cara disse, então me desceu pra multar. Aí um de lá gritou, no outro, Hugo. Aí o cara veio de lá, não segurei, aí o Hugo disse, esse aqui é Júnior, pronto. Aí não multou mais ninguém, liberou o carro. Por isso que eu digo, tá liberado. Liberou. O bom é ser, Hugo esse aí é meu irmão, vai ser meu irmão. Só lançando e você lá na frente. Não, e ele também era uma dificuldade, não era pra ele botar a bola onde ele queria. Ele chutava forte demais. Cada lançamento com aquela canhota dele. Fiz muito gol, ele chutava, o goleiro soltava e eu só encostava. Lá em Criciúma eu fiz 2. Um rebote, né? Mas fiz 2 em Criciúma, contra o Criciúma lá. Já conheciam, já. Mas não segura, a bola dele saía fazendo curva e feio. Já faziam bastante gols lá no Fluminense. Demais, é muito bom. Na Bahia, pra mim, eu tenho que agradecer a Deus. E eu costumo dizer que todos os santos estavam comigo, né? Ainda está até hoje, graças a Deus, pelas amizades que eu deixei e que ainda estou conquistando. Júnior, o Tyrone, ele parabeniza por tê-lo aqui convidado da nossa Rádio Vitória Amigos. Ele falando, né, que queria que os nossos centroavantes de hoje tivessem pelo menos 50% da sua qualidade técnica. E teve o prazer de vê-lo jogar. Agora ele pergunta, o que você acha que falta aos nossos centroavantes no momento para finalizar? Será que está faltando qualidade aos nossos centroavantes? Ou no esquema que já não está ajudando? A gente até, anteriormente, nós falávamos em relação ao que estava acontecendo com o ataque, né, do Vitória, e podemos estender um pouquinho mais. A qualidade ela é muito importante para que você possa ter êxito, mas a tranquilidade, né, e a insistência nos treinamentos vai melhorar, sem sombra de dúvida, rendimento, principalmente em relação ao aproveitamento, onde se diz respeito a gols. Agora veja bem, tem treinadores que ele chega numa equipe e ele já leva um sistema tático, um esquema, já que ele é acostumado a utilizar, e tem jogadores que não têm a característica para fazer determinada função. O treinador, quando ele chega, que ele monta um esquema, ele monta sistema de acordo com o que ele tem, ou o seu time vai trabalhar, né, precavido, bem defensivo, para jogar em contra-ataque, ou seu time vai ter uma força no meio de campo para envolver o adversário, ou seu time vai ter um ataque ou rápido ou lento, e aí ele vai fazer a característica de cada jogador. Se eu tenho um jogador, como exemplo, é atacante de área, eu não posso botar esse jogador para vir fazer, né, parede lá na frente, para vir tentar fazer uma tabela, para rodar, para criar, sair nos lados, porque ele vai perder, vai ser um jogador a menos na equipe. Ele tem que fazer um esquema para que o jogador comece a receber bola na área, que é o seu forte, ou que seja no são lançamentos longos, baixos, ou bola chegada pelos flancos. Então você monta um sistema, você prepara a sua equipe de acordo com aquilo que você tem. Eu acredito e muito que isso atrapalha. Eu tenho um exemplo de um dos times, não quero aqui citar a questão de ética, que quando eu fui, eu olhava para mim e eu perguntava, poxa, eu desaprendi, né? Porque até a característica que eu jogava, eu não tinha mais. Eu perdi um pouco da minha velocidade, até pelos treinamentos que eram feitos, né, nesse clube que eu passei. E a maneira que o time jogava, eu podia dizer, mas não condiz com o que eu jogo. Isso aqui vai ser difícil. E foi difícil demais. Quando mudou de treinador e as coisas começaram a clarear, porque o treinador que chegou e disse, você está jogando errado. Quer dizer, eu não falei nada. Isso aqui não é a maneira de você jogar. A sua maneira de jogar é assim, 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 porque você tem força, você tem velocidade. E aí as coisas começaram a fluir. Então tem muito a ver também a maneira de como um treinador coloca a sua parte tática dentro de um grupo que às vezes jogadores não
tem facilidade de assimilar, produzir, né? de assimilar, de fazer aquilo, né? Aquilo que ele pede. Ele continua aqui, o próprio Tyrone. No seu tempo era difícil o jogador se lesionar com tanta frequência. O que vem acontecendo em toda partida do Vitória? Você, na sua época, fez algum trabalho para adquirir condicionamento? O que você acha que está acontecendo com o preparo desses atletas? Aí é fácil, viu, Tyrone? Um abração, tenho uma admiração muito grande de vocês, também lá no grupo, você tem alguns comentários precisos, mas veja bem, hoje o jogador não treina mais, né? Algo que eu levo muito em consideração. Quando você vai fazer um trabalho de treinamento em campo reduzido, né, você pode reduzir o campo, olha o quanto é interessante, você pode reduzir o campo deixando ele num quarto e colocar 22 jogadores nesse quarto de campo, é um trabalho reduzido. Mas esse trabalho tem que ter finalidade, é para quê? É para marcação? É objetivo. Exato, né? Objetivo. É para marcação? É para o seu jogador desvencilhar-se do adversário no momento de aperto? É você ter tranquilidade no momento dentro da área, você saber para onde você vai apontar para chutar? Mas hoje a gente vê treinamento reduzido para os caras brincarem. Né? Futebol não se brinca. Quando você pega o campo maior, e aí você não reduz porque você vê o campo grande e você não vai chegar naquele espaço dos trabalhos que são feitos hoje, vamos supor, 10 por 10, um quadradinho ali de 10 por 10, 100 metros quadrados. É muito pouco, tem deles menor. Então os caras brincam, você pode lá que ninguém faz um trabalho certo. Agora eu faço um trabalho você divide o campo em 4 partes, faz um trabalho reduzido usando aquela quantidade de jogadores, que aí você faz um trabalho específico. Outra coisa. Vai colher bons frutos. Aí você vai colher. Outra coisa que eu acho, por exemplo, tem treinadores que terminam um jogo no domingo e o atleta não se apresenta na segunda. Quando você deixa um atleta solto, ele pensa que ele está livre, ele está liberado. Ele não está liberado. Foi dado descanso. Então, eu era um dos que gostava quando o treinador terminava o jogo no domingo, no outro dia de tarde você estava lá. E você tinha que botar seu material, ou ia fazer abdominal, ou só andava em volta do campo. Quem jogou menos ou quem não jogou dava uma voltinha no campo, mas nós já estávamos juntos. E o dia pós-jogo, ele é tão importante do que o dia anterior do jogo. Ele é mais importante porque onde você errou e onde você acertou, aqueles comentários são assimilados pelos atletas. Hoje não existe mais isso. Outra coisa, eu lembro que eu chegava no Vitória, 8 horas da manhã, eu saía de 11, depois do treino. Era essa hora que a gente subia ainda aquela ladeirinha a pé, sol escaldante, para tomar banho e para ir para casa. De tarde nós já estávamos lá de novo. E nós jogávamos sábado, terça, quinta, domingo. E não tinha esse negócio de fadiga, não tinha. Porque a gente fazia o trabalho bem feito, tanto na preparação como na recuperação. Eram jogos sucessivos. Um atrás do outro. E hoje a gente vê quando se joga domingo, quarta, domingo. E hoje com um sistema de fisiologia. Pronto, o plantel grande e o cara lá analisando você, tem tudo quanto é tipo de aparelho para dizer, vamos diminuir a carga de fulano, vamos trabalhar menos velocidade com ciclano. Justamente para evitar as lesões. Exatamente. E essas lesões também, Nivaldo, se o jogador não se cuidar após o treinamento, após um jogo, alimentação balanceada, alimentação ideal, ele vai machucar mesmo. Não se treina. A musculatura ela não suporta. Ela não é preparada para 90 minutos do jogo, por isso que nós não vemos mais não se tem mais aquela intensidade de jogos. Do jeito que você começa um jogo, você termina como foi um Flamengo aí do ano passado. O Flamengo terminava o jogo, os caras correndo do mesmo jeito. E não tem esse negócio de poupar ninguém, não. Pode observar. Jesus dizia, não, o jogador trabalha para isso. Aí, quer dizer, já chegou um outro treinador com um pensamento diferente, com preparação, com tudo. O jogador ele tem que se preparar ao extremo para quando ele precisar de fazer algo mais na partida, ele está preparado para isso. Júnior Xavier, fechando esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco da sua vida profissional, com as escolinhas que você tem aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Como está hoje? Nivaldo, em primeiro lugar, eu sei que eu ainda vou ter um espaço, mas eu queria dizer que eu abri a entrevista falando e eu não posso deixar de falar novamente, porque eu tive a honra de lhe conhecer pessoalmente, já lhe admirava desde quando
Edson que me colocar no grupo, né? Nosso zagueirão Edson Santos. Exatamente. Falando que você era uma pessoa espetacular, tal, e Edson não aumentou em nada, nem deixou de falar também algo em relação à sua pessoa. Obrigado. Então eu fico muito feliz, você está vindo de Salvador, está passando em Mossoró para fazer esse trabalho comigo. Para mim é uma honra muito grande, porque talvez a minha própria cidade nunca fez um trabalho desse. Né, que a gente às vezes fica é o reconhecimento de nós torcedores, né, do Esporte Clube Vitória, exatamente. Em especial a Rádio Vitória Amigo. E a gente fica feliz por isso, porque é uma homenagem aqui. Para mim, se eu considero uma homenagem em vida, quer dizer, eu joguei no Vitória, eu saí do Vitória em 91, né, já tá o quê? Com quase 30 anos. Então, 30 anos pra gente aqui tá sendo como se fosse 30 horas, talvez 30 minutos, nós estamos nos encontrando. E essa felicidade, né, sendo muito grande, que é um pouquinho extremo, né? Um pouquinho distante de Mossoró para a Bahia. Apesar que quando a gente quer tudo se torna fácil, nós estamos aqui. Então, para mim, uma felicidade muito grande. Né? Estamos aqui ao vivo. Né? Exatamente, é uma coisa que não é telefone, não é. Nós estamos aqui conversando pertinho do lado. Eu tenho meus trabalhos, né? Eu trabalho. Já trabalhei como técnico aqui, já auxiliei, já trabalhei com base, lancei muitos jogadores. Tenho uma escolinha de futebol já faz muitos anos, desde que eu me formei, que eu concluí o curso do profissional de educação física dentro da saúde, é o que eu gosto de fazer. Trabalho com a escolinha Cultura Física, né? É questão de preocupação de corpo e mente. Você trabalhar o corpo da criança e a mente para o futuro, se não posso ser um atleta, eu vou ser alguém em outra profissão. E eu tenho orgulho disso porque eu tenho muitos atletas hoje, médicos, advogados, engenheiros, então isso para mim, eu já sei que eu tive uma contribuição. Trabalho como comentarista em TV e em rádio, saí agora devido à pandemia. Nosso futebol aqui está um pouco em baixa. No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, eu não vou nem falar só emoções, é o Rio Grande do Norte, realmente. E aí, quando houve a pandemia, nós ainda ficamos um mês e alguma coisa, 2 meses, sem ter o que se falar, porque não tinha o que falar, tudo parado. E aí eu saí, né, da empresa por esse motivo. E aí a empresa voltou com outras propostas, né? É uma participação de esporte dentro do jornal propriamente dito. Então o programa que se tinha, ele acabou. E as transmissões do jogo, está disputando uma Série D, nem viajando estão se fazendo de dentro do estúdio. Mas é algo que eu adoro fazer, sempre receber elogios, tanto em questão dos meus comentários, a participação no programa, eu já estava há 7 anos, como também o trabalho que eu faço com a escolinha. Então aqui o nosso ambiente, né, aqui um ambiente que eu tenho, que abri para meu irmão, questão do estacionamento. E como ele é de risco, eu estou aqui também ajudando, dando uma forcinha para que as coisas comecem a fluir normalmente. Júnior, com imensa satisfação, o que você pode deixar de mensagem para o torcedor do Vitória? Você que hoje encarna, além de ser um ex-ídolo, um ídolo vivo, presente em grupos rubro-negros, o que você pode deixar de mensagem para essa grande nação rubro-negra? Eu fico bem a cavaleiro de poder falar, né, em relação até às pessoas que eu estou em grupos, que o torcedor ele vive intensamente o seu clube, mas que ele não se acabe, não morra, né, por desgosto, porque o futebol ele não vai ser sempre a mesma coisa, né? Você não vai ganhar sempre, você não vai ter título sempre, você tem uma sequência de 5, 10 anos bem, de repente você cai, não é porque você caiu, é porque os outros se encontram melhor do que você naquele momento, mas que o torcedor ele viva o Vitória, né? Porque eu fiz parte dessa equipe e eu vivi o torcedor, e eu sei o quanto é bom. Então eu sei o quanto é quando saía de uma partida que nós não vencíamos, a minha preocupação não é porque eu deixei de fazer um gol, por que eu não fiz 2 gols, por que eu não fiz 3 gols. A minha preocupação era de saber como o torcedor estava. Então o torcedor ele sempre esteja tranquilo, não deixe de torcer, não jogue toalha, apenas comente, pronto, o meu time não vai, seja coerente, o meu time não tem condição de subir para a Série A ou voltar para a Série C, não, meu time não está bem, então eu tenho que ter essa consciência, porque quando eu preparo o meu espírito,
eu posso ver as coisas de maneira diferente. Eu gostaria que o torcedor do Vitória fosse assim. O Vitória é grande, o Vitória hoje não vai estar bem, amanhã ele vai estar. O Vitória começou há muitos anos atrás, nós não estávamos nem aqui, nós hoje estamos tendo a felicidade do Vitória proporcionar para nós torcermos por ele. Então a mensagem que eu passo para o torcedor é dizer que eu sou um cara realizado por ter jogado no Vitória, por ter tido a torcida do Vitória gritando o meu nome. Vixe, agora eu me emocionei, qual é que eu choro? Mas emociona mesmo. E era um grito que a cada jogo que você fazia e que acabava, você ficava torcendo e pedindo para ter o próximo. Com imensa satisfação, mais uma vez, que nós estamos aqui com esse grande artilheiro da década de 1980, o Júnior Xavier, essa grande figura humana, que hoje, além de ser um ex-atleta, é torcedor do Esporte Clube Vitória. A Rádio Vitória Amigos agradece a presença do nosso ex-centroavante Júnior Xavier. Quero agradecer aos participantes e ouvintes pela audiência. Até o próximo domingo às 13 horas, quando teremos mais uma grande atração. Fui! Saudações rubro-negras. Abraço.